Olá, depois de nós termos visto no item 3º do artigo 1º, nós terminamos no último vídeo, vamos até o 1974. Daqui até o 1986 é aquele resumo que o catecismo sempre traz no final, de uma sessão, dentre os parágrafos, sempre tem esse resumo. Hoje nós já vamos começar o artigo 2º dessa parte aqui do catecismo e um assunto de relevante interesse que é sobre a justificação. Olha que esse assunto, a justificação, secularmente ele é problemático, inclusive essa polêmica de uma forma assim mais frequente, mais contundente, veio com Martinho Lutero, lá no século XVI, no começo do século, quando esse assunto da justificação começou a fazer a reforma protestante. Um dos temas foi esse. Então, é preciso que a gente também tenha um esclarecimento e um entendimento do que vem a ser a justificação, porque muitas pessoas vão pensar que Deus já me salvou, eu já estou salvo, e parece que não precisa mais nem ter um bom comportamento, porque a paixão de Cristo já salvou toda a humanidade. Cuidado com esse jeito de pensar, porque não é bem assim não. Então hoje, nós, nesse item 1 do artigo 2, nós vamos até o parágrafo 1995 e o 87, o 1987, a gente já começa então a refletir, a comentar agora. Leia comigo. Artigo 2, graça e justificação. Item 1, a justificação. A graça do Espírito Santo tem o poder de nos justificar, isto é, purificar-nos de nossos pecados e comunicar-nos a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo e pelo batismo. Vamos ler então agora esse trecho aqui de Romanos 6, versículos 8 a 11. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte não tem mais poder sobre ele. Pois aquele que morreu, morreu para o pecado uma vez por todas. E aquele que vive, vive para Deus. Assim, vós também, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus no Cristo Jesus. Gente, se tem uma carta no Novo Testamento que trata bem desse assunto, da justificação e da graça, é essa carta de Paulo aos Romanos. É aqui que a gente se aprofunda mais, não só aqui, mas é onde está mais frequente esses comentários de Paulo a respeito da justificação e da graça. Então, a justificação, num primeiro relance, a gente vê que nos purifica dos pecados. É a justiça de Deus que age no ser humano, mas aí é que vem a questão básica. Depende de condições do ser humano. Depende. Pela paixão de Cristo, como a gente vê, já aqui nessa primeira citação de Paulo, ele veio para salvar toda a humanidade. Esse é o seu objetivo, na cruz, com o seu sangue, expiando, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a gente, na cruz, tem que morrer com Cristo para o pecado. E no túmulo, do túmulo a gente ressuscita com Cristo para a vida em Deus. Por isso que termina aqui essa citação. Nós temos que estar no Cristo Jesus.
Se você não está no Cristo Jesus, você não é justificado. Justificado vem o termo a justiça de Deus. Ela não vai agir em você se você não estiver no Filho. Se você não morrer para o pecado e ressuscitar para a vida. Mas temos mais comentários nos próximos parágrafos. Esse aqui, o seguinte, vamos continuar lendo. Pelo poder do Espírito Santo, participamos da paixão de Cristo, morrendo para o pecado, e da ressurreição, nascendo para uma vida nova. Somos os membros de seu corpo, que é a igreja, os sarmentos enxertados na videira, que é ele mesmo. Pelo Espírito temos parte em Deus. Pela participação no Espírito, nós nos tornamos participantes da natureza divina. Por isso, aqueles em quem o Espírito habita são divinizados. Então, continuando o parágrafo anterior. Morremos para o pecado em Cristo, na paixão de Cristo, nos inserindo em Cristo, nos incorporando em Cristo. O que é incorporar? Incorporar, a gente vai lá no latim, incorpore. Incorpore significa no corpo. Quando a gente se incorpora no Cristo Jesus, então a gente está com Ele na paixão, está com Ele na ressurreição. A gente ressuscita pelo batismo, saindo das águas para uma vida nova, um novo homem. É a recriação da natureza humana se dá nessa conversão que é necessária, como nós vamos continuar vendo. Mas antes, aqui, membros do seu corpo, que é a igreja. E isso está muito bem comentado na carta aos Efésios. O tema principal da carta aos Efésios é a igreja como corpo místico de Cristo, que Cristo é a cabeça, nós somos os membros. Uma outra referência é a parábola da videira, no capítulo 15 do Evangelho de João. Ele é o tronco. Se você não está ligado ao tronco, você não recebe a seiva, você não produz frutos. Então, para ser justificado, é preciso estar incorporado no Cristo Jesus. Continue lendo, veja aí. A primeira obra da graça do Espírito Santo é a conversão, que opera a justificação, segundo o anúncio de Jesus no princípio do Evangelho. Convertei-vos, pois o reino do céu está próximo. Mateus 4, versículo 17. Sob a moção da graça, o homem se volta para Deus e se afasta do pecado, acolhendo assim o perdão e a justiça do alto. A justificação comporta a remissão dos pecados, a santificação e a renovação do homem interior. Para ser justificado, então, você não está ali parado, passivo, inativo, e aí Jesus te salva. Não, não pode ser assim. É preciso conversão. É um mandamento. Aqui em Mateus 4, versículo 17. Convertei-vos. O reino de Deus está próximo. Próximo, sim, de você. É fácil você entrar no reino de Deus. Converta-se. Ele está próximo de você. Mas se você não se converter, não adianta ele estar próximo, você não entra. Então a conversão é um impulso do Espírito Santo para que você tenha essa decisão de se incorporar em Cristo, se tornar discípulo dele e entrar no reino de Deus. Aí você entra nesse reino de Deus, está próximo de você. Então a justificação, ela vai acontecer para você,
Você vai ser justificado, seus pecados serão perdoados, porque Deus é compassivo, Deus perdoa. Isso que é tornar justo o ser humano. E isso é uma graça, a graça do Espírito Santo é um favor imerecido de nossa parte, né? Gratuito, a remissão dos pecados, mas a necessidade da conversão, converter-se em discípulo de Cristo, incorporar-se a Ele. Vamos ver. Parágrafos agora 1990 e 1991. Leia comigo. A justificação afasta o homem do pecado, que contradiz o amor de Deus e lhe purifica o coração. A justificação ocorre graças à iniciativa da misericórdia de Deus, que oferece o perdão. A justificação reconcilia o homem com Deus, o liberta da servidão do pecado e o cura. A justificação é, ao mesmo tempo, acolhimento da justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. A justiça designa aqui a retidão do amor divino. Com a justificação, a fé, a esperança e a caridade se derramam em nossos corações e nos é concedida a obediência à vontade divina. Você vai vendo que uma coisa puxa a outra, né? Como nós comentamos na videoaula anterior, nós estamos obedecendo a Deus por amor, pelo tanto que Deus nos ama. Não é por medo dele, é o contrário. Esse favor que ele nos dá por iniciativa dele, Deus que é misericordioso, vem em socorro do ser humano e a gente é salvo. Então essa gratidão faz com que a gente se torne obediente a Ele, porque Ele só quer o nosso bem. Isso é ser justificado. A justificação é assim. Então, nós estamos vendo em sucessivos parágrafos que não basta o homem achar que já está salvo, porque Jesus já salvou toda a humanidade na cruz e nos fez já essa dádiva que faz com que todos, né, tenham a vida eterna com Deus. Não, é preciso fazer a sua parte, incorporar-se a Cristo pela conversão, ser batizado. A gente vê lá em Marcos 16, capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, fé, esperança e caridade é você pôr em prática a palavra de Deus, os ensinamentos, os preceitos, os mandamentos e até os conselhos evangélicos, se lhe for conveniente, se você estiver a fim de fazer essa opção fundamental, essa opção decisiva pela salvação, pela justificação. Então, continuemos agora com 1992. Vamos ler. A justificação nos foi merecida pela paixão de Cristo, que se ofereceu na cruz como hóstia viva, santa e agradável a Deus, e cujo sangue se tornou instrumento de propiciação pelos pecados de toda a humanidade. A justificação é concedida pelo batismo, sacramento da fé. Toma-nos conformes à justiça de Deus, que nos faz interiormente justos pelo poder de sua misericórdia. Tem como alvo a glória de Deus e de Cristo e o dom da vida eterna. Então, ninguém, preste atenção, né? Ninguém se salva por seus próprios méritos. Nós já fizemos em vídeos anteriores essa reflexão. A pessoa, ela não é ela que se purifica, e até tem aquela teoria aí que alguns seguem, né, de que é em sucessivas reencarnações que as pessoas vão se purificando, ou ela se ganha a purificação de Deus porque
não segue Jesus Cristo, mas pratica obras de caridade e faz benemerência. Cuidado, não é por seus próprios méritos que uma pessoa se salva. Está bem explícito aqui, olha. A justificação, tornar-se justos perante Deus, pela justiça de Deus, que é perfeita, é merecida pela paixão de Cristo. É Cristo quem salva, é Cristo que vai para a cruz como uma hóstia. Hóstia significa vítima, que substitui todos aqueles sacrifícios antigos. Vítima viva, vítima santa, imaculada, Cordeiro imaculado, sem pecado. Jesus é o sumo sacerdote, sem pecado, o único sacerdote sem defeito, sem pecado, que se oferece a si mesmo como vítima a Deus, por isso que é agradável a Deus. E esse sangue nos lava, mas está aqui, ó, é necessário o batismo, é o primeiro dos sacramentos, sacramento da fé. Nós já vimos isso lá quando estudamos os sacramentos. Aí sim nós somos justificados. A justiça de Deus age em nós, porque Deus é misericordioso, não é por mérito próprio, tá? Tudo isso vai fazer com que a gente dê graças a Deus, glória a Deus, a Cristo, ao Deus uno-trino, e a gente consiga então a vida eterna, porque Deus é bom, não porque a gente é bom, não, a bondade de Deus é que se reflete em nós. Nós não somos bons por nós mesmos, nós não temos luz própria, é a luz de Cristo, é a luz do Espírito Santo, é a luz de Deus que nos ilumina. Esse texto aqui, um pouquinho longo, né, mas de Romanos, como a gente diz, aqui no capítulo 3, vamos ler, é porque, como falamos, é Paulo, nessa carta aos Romanos, quem comenta mais profundamente a questão da justificação. Vamos ler. Agora, sem depender da lei, a justiça de Deus se manifestou, atestada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus que se realiza mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há diferença. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Só podem ser justificados gratuitamente, pela graça de Deus, em virtude da redenção no Cristo Jesus. É Ele que Deus destinou a ser pelo seu próprio sangue instrumento de expiação mediante a fé. Assim, Deus demonstrou sua justiça, deixando sem castigo os pecados cometidos outrora, no tempo de sua tolerância. Assim também Ele demonstra sua justiça no tempo presente, a fim de ser justo e tornar justo todo aquele que se firma na fé em Jesus. Aqui não dá para a gente ficar fazendo uma exegese, frase por frase, desse trecho de Paulo, porque não é nosso objetivo mesmo. Mas para mostrar que o magistério da igreja se fundamenta na palavra de Deus. E Paulo aqui discorre muito bem, né, que é tudo pela bondade de Deus, é tudo gratuito, a iniciativa de Deus nos justificar, mas, como a gente vê aqui no que Paulo afirma, é preciso estar em Jesus. Tudo isso que nós já refletimos nos parágrafos anteriores. Conversão, discipulado, prática dos ensinamentos, prática dos preceitos e até dos conselhos evangélicos. Tudo isso faz com que a gente esteja incorporado em Cristo e na paixão de Cristo, na ressurreição e pelo sacramento do batismo, que é uma exigência, a gente consegue essa justificação. É o assunto desse nosso vídeo, nesse encontro, não é? 1993, leia. A justificação estabelece a colaboração entre a graça de Deus e a liberdade do homem. Do lado humano, ela se exprime no assentimento da fé à palavra de Deus, que convida o homem à conversão, e na cooperação da caridade, no impulso do Espírito Santo, que o previne e guarda.
Tocando Deus o coração do homem pela iluminação do Espírito Santo, o homem, embora possa repelir tal iluminação, nem permanece completamente inativo, nem tampouco pode chegar por sua livre vontade a ser justo diante de Deus sem a graça divina. Então, quem fala muito bem também da justificação e da graça é, claro, Santo Agostinho, não é? Então, a justificação, ela faz com que a graça de Deus e a liberdade do homem se complementem. Deus ajuda a pessoa que quer o caminho do bem. Ora, essa justiça de Deus vai fazer com que a pessoa continue, persevere nessa caminhada de fé. Aqui nós vemos aquilo que nós comentamos há pouco. A pessoa não pode ficar inativa. Inativa não. Não esperar a salvação de Deus assim, sem pôr em prática o que é necessário. Mas fazer para a pessoa ser justa. Aqui tem um errinho de digitação que está no próprio catecismo. Em vez desse N é um S. Né? Para ser justo diante de Deus, é necessária a graça divina, a ajuda de Deus. E Deus quer ajudar as pessoas a serem justificadas. Basta seguir tudo o que se pede, tudo o que Cristo ordena. E a gente vai obedecer por amor e não por temor. Mais um parágrafo, né? Eu acho que assim fica bem mais fácil a gente entender essa questão, né, esse assunto da justificação. Vamos ler. A justificação é a obra mais excelente do amor de Deus, manifestado em Cristo Jesus e concedido pelo Espírito Santo. Santo Agostinho considera que a justificação do ímpio é uma obra maior que a criação dos céus e da terra, pois os céus e a terra passarão, enquanto a salvação e a justificação dos eleitos permanecerão para sempre. Considera até que a justificação dos pecadores é uma obra maior que a criação dos anjos na justiça, pelo fato de testemunhar maior misericórdia. Então, aqui também esse parágrafo é apenas um complemento, né, de que a justificação é a obra mais excelente do amor de Deus que se manifestou na encarnação, na vinda de Cristo, em que o seu próprio nome, Jesus, significa Deus salva. Então é a obra mais excelente, porque o ser humano estava perdido. O ser humano não tinha mais salvação se não fosse essa iniciativa de Deus de vir libertá-lo. Por isso tem esses comentários aqui, que nós falamos há pouco também. Santo Agostinho fala demais sobre essa justificação e essa graça de Deus, esse favor de Deus em vir nos salvar. Uma obra excelente que suplanta tudo. Chegamos então ao último parágrafo do nosso encontro de hoje, que é o de 1995, né? Um fechamento aí desse item. Vamos ler. O Espírito Santo é o mestre interior. Gerando o homem interior, a justificação implica a santificação de todo o ser. Como outrora oferecesse os vossos membros como escravos à impureza e à iniquidade para viverdes iniquamente, agora os oferecei como escravos à justiça para a vossa santificação. Agora, porém, libertados do pecado e como servos de Deus, produzis frutos para a vossa santificação, tendo como meta a vida eterna. Mais uma vez, citação da carta aos Romanos, capítulo 6, que é quem trata desse assunto da justificação com mais profundidade, né? Essa carta aos Romanos. E aqui é um novo ser que surge com essa justificação de Deus para o ser humano. Antes estávamos perdidos, aqui cita, na impureza, na iniquidade. Estávamos perdidos completamente, não tínhamos salvação. Agora não. Agora houve uma mudança. Com a vinda de Jesus,
Ele deixa o reino de Deus próximo a você, a mim, e é só entrar. É só tomar essa decisão. É a fé. A fé é assim. Ninguém te obriga a acreditar, ninguém te obriga a crer. É você quem toma essa decisão de crer. Você não crê pela sua mulher, pelo seu filho, pelo seu marido, pelo seu irmão, por ninguém. Mas é você quem tem que acreditar e seguir. Aí vem o batismo, etc., os preceitos, os conselhos evangélicos, né? Tudo isso daqui. E aí a gente, então, pelo impulso do Espírito Santo, a gente consegue a santificação. E, como meta, o que nós queremos? Chegar à vida eterna. Ou seja, Deus nos dá para sempre a vida. Nunca iremos morrer. A Páscoa, a morte, é apenas uma passagem. Se você se incorporou no Cristo, se você ressuscita com Cristo, se você está ligado a Cristo, que é o tronco e a gente é os ramos, se alimentando da Eucaristia, que é o pão da vida, a meta é essa. Nós vamos chegar seguramente à vida eterna, que é o que Deus nos promete e Deus cumpre, porque Ele é fiel. Terminamos então o item 1, a justificação. No próximo encontro, outro assunto interessantíssimo, para a gente entender melhor ainda o que vem a ser a graça. Por isso, continue sempre aí acompanhando esses nossos estudos, essas nossas reflexões. Quanto mais conhecermos, né, a Deus, conhecendo Jesus Cristo, nós estamos buscando as coisas do alto. Permaneça, persevere e Deus te abençoe. A fé é compromisso que é preciso reparar.